Bom dia, pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e eu quero meditar com você uma palavra que vai lhe dar entendimento espiritual, algo precioso da parte de Deus, e com certeza o Senhor Deus vai abençoar você. Nós precisamos entender que nós não somos de nós mesmos, e um detalhe importante: a partir do momento que nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a alguém, e esse alguém é Deus. Se você olhar e meditar em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ali a palavra é muito clara. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então quem criou todas as coisas é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos criou por um propósito. Por isso você precisa entender de uma vez por todas que existe sim um propósito de Deus para a sua vida. E quando você descobrir isso, você pode ter certeza que você vai se realizar nessa vida e você não vai passar nessa vida em branco, como que não entendendo nem a razão da tua existência. É terrível isso, né, gente? Por isso nós devemos meditar na palavra de Deus e ter essa compreensão espiritual. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas muito importantes. Ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que palavra! Então vamos entender, porque fostes comprados por bom preço. Como assim comprados por bom preço? Nós não éramos de Deus, missionário? Não. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, a Bíblia diz e mostra claramente que toda a raça humana foi entregue na mão de Satanás, literalmente. E Deus mesmo testifica dizendo: não há um justo, nenhum sequer. Então, pelo pecado de Adão e Eva, toda a raça humana foi entregue na mão de Satanás. Por isso que o diabo, lá em Lucas capítulo 4, ele tem a petulância de levar o Senhor Jesus até o pináculo do templo e dizer: se tu prostrado me adorares, te darei toda a glória desses reinos, porque a mim me foi entregue. Então, o pecado de Adão e Eva gerou uma situação terrível. Primeiro, aonde toda a raça humana ficou afastada de Deus. E a Bíblia também testifica: o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Então, uma vez Adão e Eva pecando, cometendo pecado, toda a raça humana ficou afastada de Deus. E é tão real isso, gente, que o próprio Caim que matou Abel, que são os primeiros filhos de Adão e Eva. E aí o apóstolo João no Novo Testamento ele diz: por que Caim matou o Abel? Porque era do diabo. Por isso que ele matou o seu irmão. Mas a parte humana ainda que Deus desejou salvar, aí ele propôs. Ele disse lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram: da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça. Então, ao mesmo tempo que a raça humana toda foi afastada de Deus, Deus enviou o Senhor Jesus com o propósito de nos resgatar. Por isso que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por bom preço. Ou seja, o nosso resgate se deu através do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz Calvário. Gente, se Cristo não tivesse dado a vida dele por nós, nós simplesmente estaríamos lascados por toda a eternidade, mortos espiritualmente no inferno, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós viveríamos eternamente no pecado, ou seja, servindo o diabo, vivendo como diabos. Inclusive, olha só que interessante, vem no meu coração lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que Deus disse? Lancemos o homem fora do jardim para que não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Ou seja, Deus teve a preocupação, e glória a Deus por isso, porque depois do pecado de Adão e Eva, se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado, e nós também. Você imaginou nós, Adão e Eva aqui nessa terra, todo mundo aqui nessa terra vivendo que nem diabos? Seria terrível, gente. Por isso, graças a Deus que Deus lançou fora o Adão e a Eva do Jardim do Éden. Mas aí teve um detalhe: Deus precisava
Sacrificar o Senhor Jesus, que é a perfeição em pessoa, para poder, através do sacrifício de Cristo, resgatar o homem que se perdeu por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso que diz a palavra, 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por bom preço. Amém? Esse bom preço é o sacrifício do Calvário para me salvar e salvar a você. E aí ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então entenda uma verdade: o meu corpo físico, o teu corpo físico, o meu espírito e o teu espírito pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Por isso é muito importante você entender que você não pode viver mais para si. Você deve passar a viver a sua vida em Cristo, crendo nele, confiando nele, sendo gerado de novo, como diz a palavra em 1 Pedro 1:23, que eu não me canso de recitar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, a semente do homem contaminada pelo pecado. A primeira vez o homem é gerado pelo pecado, no pecado, porque a semente é contaminada pelo pecado. Então, quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados em pecado. O próprio Davi disse: eu nasci em pecado, mas Deus remiu a minha alma. Por isso é tão importante você entender que você precisa se voltar para Cristo. E Pedro teve o cuidado, inspirado pelo Espírito Santo, de deixar registrado na primeira carta de Pedro 1:23, 1:13 e 1:23. Algo que é extraordinário. No 23 ele diz, 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, viva e que permanece para sempre, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, meu irmão, você precisa se voltar para Jesus e entender: o teu corpo físico, o teu corpo espiritual pertencem a Deus. Por isso, leia, medite 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6:20, 1 Pedro 1:13 e 1:23, e também você pode ler ali Gênesis, que teve a queda de Adão e Eva, e aí o que Deus falou? Falou para Adão: por tua causa a terra é maldita. Falou para a mulher: por causa do teu pecado tu vai gerar filhos com dores de parto. E para a serpente o que Deus disse? Da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça. E Jesus nasceu. E Jesus nasceu e nos comprou por bom preço. O sacrifício dele na cruz é o bom preço que Deus pagou pela nossa vida. Para nós agora vivermos que nem bocós, ou seja, bobinhos espirituais, como se não soubéssemos essas coisas. Não, meu irmão. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é recriado em Cristo. Você é nova criatura. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus, recriado em Cristo, e um detalhe: comprado por bom preço. Portanto, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Você não é de si mesmo para fazer o que você quer da tua vida. Vou te dar um conselho. Faça o que você quer da tua vida e tu vai ver onde é que tu vai parar. Faça, viva como a maioria dos seres humanos, fazendo o que dá bem na... Não, eu faço o que dá na minha telha. Nem telha não tem. Não tem juízo nenhum. Gente, o problema do ser humano é a falta de conhecimento. Na verdade, nós nascemos num mundo tomado pelo pecado, todo mundo viveu servindo o diabo literalmente, mas chegou o momento que Deus nos chamou. Por isso, se Deus está te chamando para você viver essa fé, viva por amor da tua vida espiritual, porque você não é de si mesmo, você não é de si mesmo. Deus te deu vida e o fôlego de vida. Deus te deu vida e Ele deseja salvar você. Por isso entenda, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Gente, aí entra um detalhe muito importante. Quando o nosso corpo espiritual e físico pertence a Deus, presta atenção nisso. Desde quando o diabo pode tocar da nossa vida e fazer o que ele bem entende? Não vai poder.
Por isso você tem que ter esse entendimento aonde você agora pertence a Deus, você é propriedade de Deus particular, como filho de Deus, você é recriado em Cristo. E um detalhe, na tua vida ninguém toca. Amém? Não existe isso, gente. Por isso a Bíblia diz, aquele que é de Deus não peca e o inimigo não lhe toca. Então, eu já falei em outras lives, o problema todo está em nós. Nós é que abrimos a porta para o inimigo entrar. Mas se nós não temos nada, não devemos nada para o diabo, ele não pode tocar na nossa vida. E olha para mim, nós não devemos porque o nosso Pai pagou a dívida. Jesus pagou a dívida, Jesus pagou o preço. Você foi comprado por bom preço e o teu corpo físico e espiritual pertence a Deus. Aí que está o detalhe, você tem que se santificar, se voltar para a palavra, viver a fé para que Deus possa sim realizar o projeto dele na tua vida. Porque não é os projetos humanos que serão realizados, mas é os de Deus sobre a vida dos homens. Deus quer realizar o sonho dele, o projeto dele sobre a tua vida. Não existe projeto humano, o que existe é o projeto do Criador sobre a raça humana. Eu quero orar por você, Pai. Eu abençoo cada pessoa que me ouve, cada homem, cada mulher, e tantos quantos necessitam de um milagre. Sejam abençoados, tocados, curados, libertos, vivificados no teu poder, Pai. E toca na vida de cada pessoa. Homens, mulheres que necessitam de um milagre. Pessoas que precisam compreender essas verdades e entender de uma vez por todas que o nosso corpo espiritual e físico pertence a Ti, Senhor. E aí nós devemos ter esse entendimento. Uma vez nós pertencendo ao Senhor, o inimigo não pode tocar na nossa vida. O diabo não poderá consumar a obra dele na vida desse irmão, dessa irmã. Por isso, Pai, eu uso a autoridade que Tu tens me dado, eu repreendo toda ação do diabo e eu digo, demônio, pega o teu mal e sai. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família, bate em retirada e todo o mal sai em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e diga, o meu espírito e o meu corpo físico pertencem a Deus, porque eu fui comprado por bom preço pelo sacrifício de Cristo por mim na cruz do Calvário. Diga, sai Satanás, pega todo o teu mal e bate em retirada, sai da minha vida em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Use e exerça a autoridade espiritual que Deus te dá mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Use a autoridade que está no nome do Senhor Jesus, porque um detalhe, se você crer no Senhor Jesus, você foi comprado por bom preço, e o teu espírito e o teu corpo já pertencem a Deus. Por isso agora, por que não ocupar uma posição espiritual e vencer todas as ações do inferno? Por isso que Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, ele fala lá em Efésios 6:10, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, você precisa entender, você que agora entregou a tua vida para o Senhor Jesus, e se não entregou, convém que entregue, você precisa entender primeiro que o teu espírito e o teu corpo foram comprados por bom preço, e Deus é como se Ele nos chamasse, e verdadeiramente Ele nos chama, para nós ocuparmos posições espirituais na presença dEle. Por isso a Bíblia diz também que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Acorda para a realidade dos fatos. Você tem uma posição espiritual que Deus quer que você assuma e convém que você viva isso porque Deus te chamou para isso também. Amém? Por isso vamos entender essas verdades espirituais e compreender que nós sim fomos comprados por bom preço e Deus agora quer nos dar uma posição em Cristo onde nós vamos triunfar e vamos vencer toda e qualquer ação do diabo. Por isso, se levante contra esse mal, combata o bom combate da fé e Deus será contigo em todos esses feitos. Agora, uma coisa importante, vá para a igreja para você aprender mais sobre isso, a fé real, a fé que te coloca na presença de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que nos forma espiritualmente e você precisa estar na presença de Deus. Não tem como você crescer espiritualmente se não entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Não tem como você crescer espiritualmente, vencer nessa vida sem se entregar totalmente ao Senhor.
É necessário que você se volte para Cristo, porque Cristo é a tua vida. E a Bíblia diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Entenda as verdades. Amigos de Gramado, hoje 15, 19 e 30 estarei em Gramado, na Rua das Violetas 55, bairro Moura, subindo o morrinho. À esquerda você entra no Colégio Caíque, ok? À direita, na mesma rua do Colégio Caíque, é a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Hoje, 15 e 19 e 30 em Gramado, estarei ministrando a palavra da vida, a palavra da fé, a palavra que te leva à comunhão com Deus, e Deus vai abençoar e mudar a tua história em nome do Senhor Jesus. Agora, importante também, amanhã, às 19h30, estarei em Farroupilha, Júlio de Castilhos 507, ao lado ali do posto Modelo, ok? Entrando pelo estacionamento do posto Modelo, você vai ver ali a placa grande, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, que fica ao lado do posto Modelo, e é fácil de você encontrar. Pessoal aí de Farroupilha, o primeiro posto Modelo tem na esquina da Júlia, ao lado da Câmara de Vereadores. Indo em direção ao centro tem o segundo posto Modelo, é nesse segundo posto Modelo que a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração está em Farroupilha. Não saímos de Farroupilha, ok? Estamos em Farroupilha, tá bom? Então esteja conosco e Deus vai abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Um recado também, anote meu celular, meu WhatsApp, 54999548670. Se você tiver dúvida da palavra de Deus e eu puder lhe dar entendimento, que Deus me revelar o entendimento a dúvidas que você tem, com certeza nós vamos lhe ajudar espiritualmente. Também você pode enviar os seus pedidos de oração e nós vamos atender você também, atendimento espiritual que você precisa. Nós estamos aqui para servir. Servir. Jesus mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, vamos seguir o exemplo do Senhor e vamos servir e não apenas ser servidos. Porque verdadeiramente, primeiro, Deus nos serve, nos curando, libertando, abençoando, prosperando, dando dons espirituais. Ele que nos dá os dons. Para quê? Para nós também servirmos. Então, estamos aqui como servos do Senhor para ajudar você e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um pedido muito especial aos amigos. Olha, nós temos um projeto para nós construirmos a sede da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em Farroupilha. E nós estamos pedindo ofertas para isso. Sozinho não posso fazer nada, mas eu tenho feito a minha parte. Por isso, você que ama a obra de Deus, se une conosco, faça a tua parte também. Nós temos a compra do terreno para realizar, a construção da sede para realizar, e um detalhe importante, eu mesmo, de meu próprio recurso, mais de um terço do valor do terreno, eu preparei como oferta ao Senhor. Por isso, gente, ajuda em nome de Jesus. Você que é empresário, você deseja... volta ainda para a compra do terreno, entra em contato conosco aí, ok? Nós temos esse objetivo e nós vamos alcançar, porque hoje o que nós pagamos de aluguéis não é brincadeira. Então é melhor nós sairmos fora do aluguel e podermos investir muito mais em missões, tanto no Brasil como também ajudar o projeto infantil Tawanda na África, que isso tem um grande retorno espiritual de almas do que nós passarmos a vida toda pagando aluguéis. Eu sou completamente a favor das igrejas saírem fora dos aluguéis, porque geralmente são altos, são pesados e vale a pena a igreja digamos assim, assumir essa posição, combater o bom combate da fé e vencer essa batalha que é sair dos aluguéis. Você também, quando saiu fora do aluguel da tua casa, como foi bom, né? Todos os meses você gastava 500, 600, 700, 800, 1.000 e pouco, 2.000. Gente gastava muito mais do que isso, né? E quando conquistou a casa própria foi muito bom. Então ajude-nos a lutar e combater o bom combate para conquistarmos a bênção aonde nós vamos sair fora dos aluguéis e termos a sede aonde a igreja vai se reunir. Ok? Então em Farroupilha nós temos esse projeto, depois vamos estender a outras cidades também, Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza disso. Oferte, você que deseja ajudar com R$100, 200, 300, ajude em nome de Jesus.
Nós precisamos de pessoas que nos ajudem com R$ 300. Se não puder com 300, dê 200, dê 100, 50 também. Não deixa de ajudar, ainda que você ajude com um tijolinho lá, né? Você vai dizer, um tijolinho daquela construção lá, eu ajudei, Senhor. E eu te dou graças por isso. Por isso, seja fiel a Deus. Aí eu digo uma coisa para você, você que tem grandes recursos também, ajude segundo a tua capacidade. Ajude segundo aquilo que Deus deu para você. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para a obra de Deus. Eu mesmo sou um ofertante desse projeto. Antes mesmo, uma coisa que eu aprendi de Deus, antes mesmo de pedir, de pregar, eu tenho que fazer. Porque aí eu não teria moral de pedir alguma coisa sem eu fazer antes. Então, é como Davi também, lá em 1 Crônicas 29, Davi, antes de pedir para o povo ajudar, ele mesmo doou do suor dele, do dinheiro dele, aquilo que ele tinha para construir o templo do Senhor na época que eles julgavam que era o templo do Senhor. Hoje nós temos a sede e nós vamos conquistar essa vitória. Anote aí os dados da igreja. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. E a última oração que eu vou fazer hoje é pela vida financeira de todos. Então, se levante, seja fiel. Você ganhou a causa na justiça, tem um dinheiro que você recebeu que você não dizimou, dizima, tira teu dízimo, ajude-nos. Ajude a comprar o terreno, ok? Ajude, invista no ministério, invista no reino de Deus. Se levante, invista no reino de Deus. Não tenha reservas diante de Deus. Ou seja, sirva a Deus com todas as áreas da tua vida. Porque, meu irmão, ou nós servimos a Deus na plenitude ou não servimos a Deus em nada. Por isso é tão importante que você entenda, sirva a Deus com todas as áreas da tua vida. Honre a Deus em todas as áreas da tua vida. É aquela história, Jesus curou 10 leprosos, só ficou um com ele. Os 9 honraram a ele? Não, desonraram. Tanto que Jesus disse, onde estão os outros 9? Jesus ficou frustrado, triste, porque ele curou 10 leprosos e só um ficou. Aí quando você se depara, por exemplo, também em Lucas 8, a palavra de Deus fala claramente que a questão financeira, eu acho tão engraçado, tem pregadores, pessoas que vão no YouTube, vão, sabe, nas mídias sociais dizer para não serem fiéis no dízimo, na oferta. Então, a serviço de quem esse povo aí? A serviço de Deus? Duvido. Por quê? Porque Lucas 8 diz a palavra claramente que quem sustentava o próprio ministério do Senhor Jesus eram pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele mudou a vida delas. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, tem gente que diz que Jesus não pede o dízimo, é o próprio Senhor Jesus, criatura, que recebe os dízimos no Novo Testamento. Hebreus 7, 8, aqui recebe dízimos os homens mortais, ali aquele de quem se testifica que vive. Então as pessoas falam de coisas que não conhecem. E aí eu vou dizer para você uma coisa, honre a Deus em todas as áreas da tua vida, porque afinal de contas, olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, nós não somos de nós mesmos, não somos donos de nada, tudo que temos vem da mão do Senhor. Então, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, se é que você é de Deus. E eu sei que você é de Deus, porque primeiro, nenhuma criança é formada no ventre da mãe sem que Deus permita, sem que Deus a forme. Ou seja, nasce nesse mundo, claro, nasce em pecado, mas aí entra o detalhe, nasceu por quê? Porque alguém quis, e esse alguém é Deus, foi Deus que criou o ser humano, não foi o diabo. Por isso, a questão toda está nisso. Nós compreendermos a palavra que não viemos de nós mesmos e temos que voltar para Deus. Caso contrário, meu irmão, o diabo tem bombardeado a sociedade para não entregar a vida para Jesus. E aí vão para onde? Vão para o beleléu, gente. A cada 4 que ouve o evangelho, só um vai ser salvo. Eu quero orar pela tua vida financeira. Pai,
Eu oro pela vida financeira de todos, pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão entendendo essas verdades e pessoas que são sinceras contigo de coração, como dizia também Davi lá em 1 Crônicas 29, da sinceridade do meu coração. Ele serviu a ti, Senhor, e da sinceridade do nosso coração nós te servimos agora. Por isso eu abençoo a vida financeira de todos que desejam te servir. Sim, Pai, dos que desejam te servir. Agora eu também peço, Pai, um refrigério, Pai, uma bênção para essa pessoa que nunca te serviu financeiramente e que está desempregada e precisa de um milagre na vida financeira. Tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, e supre a necessidade de todos, empresários, autônomos, profissionais liberais, todas as pessoas conheçam a Ti, porque, Senhor, Tu dissestes na Tua palavra, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, que todos possam ter essa vida abundante e também honrar a Ti na sua fidelidade em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, Deus é tão bom, Ele é tão bom, que nós temos vencido a cada dia mais. E eu vou dizer uma coisa para você aí. Você que tem grande condição financeira, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Hoje, os empresários, pessoas que têm, Deus tem dado grande condição financeira. Você é irmão em Cristo, você que Deus tocar no teu coração. Nós precisamos de duas pessoas, dois empresários, que dêem uma oferta de 40 mil reais cada um, para a gente poder comprar já o terreno, ok? É o que falta para a gente conseguir tomar posse do terreno. E eu senti de falar isso aqui na mídia social, porque eu sei que Deus é poderoso para levantar essas pessoas. E uma coisa importante, Deus te deu, Deus tem te prosperado. Estou falando com o irmão em Cristo, pessoa temente a Deus, pessoa que crê no Evangelho, que crê na palavra de Deus. Amém? Ou você talvez que diga, ó, nunca fiz algo por Deus. E eu senti de Deus e dar esse valor, eu vou ajudar. Missionário, aonde é? Sou aqui de Farroupilha, aonde é esse local? Eu levo você para ver. Você pode simplesmente entrar em contato conosco, eu levo você para você ver onde é, você conhecer o que vai ser feito. Não é para mim, é para a obra de Deus que você vai dar. Amém? Então se levante, ajude em nome de Jesus. Os demais irmãos, cada um dentro da sua condição financeira, ajude, contribua e Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu digo uma coisa, você pode ajudar com 10 reais. Vai fazer muita diferença, porque, meu irmão, quando pessoas se levantam em prol de uma causa, uma multidão pode fazer a diferença. Então ajude-nos a combater esse bom combate da fé e nós vamos nos alegrar muito quando nós conquistarmos essa grande vitória para a obra de Deus. Você vai se alegrar. Você vai fazer parte desse projeto, faça parte do projeto da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração e que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos, fica na paz de Cristo. Tchau, tchau. E entre em contato conosco pelo 54999548670. Ajude-nos, que Deus te ajuda muito mais. A Bíblia diz que aquele que planta, colhe, aquele que dá, recebe. Quem planta com abundância também ceifará. E que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.